Por falar em Velma, a gente assistiu o vídeo do Daniel lá, né? Mas ele só tinha assistido 3 episódios. E o Seijinho reagiu a tudo. Então vamos assistir sobre a incrível série da Velma. Velma é um dos personagens mais queridos da Gangue do Mistério. A nova série animada protagonizada por ela era uma ótima oportunidade de explorar todo o potencial da personagem, que normalmente é reduzida a uma simples nerd atrapalhada. E a série conseguiu transformar a Velma em muito mais do que uma simples nerd atrapalhada. Agora ela é uma nerd atrapalhada insuportável. E é aquilo que eu digo, às vezes Deus faz uma pessoa ser tímida porque se ela falasse muito só sairia a da boca dela. Mas pra ser um pouco mais justo, não só a Velma é insuportável, como todo mundo nessa série é. Ela só é a pior. Velma é atualmente a série de TV com a pior avaliação da história no IMDb. E após assistir todos os episódios, chegou a hora de avaliar o que deu errado. E eu já adianto que não é pouca coisa. Foi uma grande tortura ter que assistir 10 episódios disso e agora mais do que nunca eu realmente preciso de férias. A série começa com a Velma atacando a Daphne nua no vestiário com uma bengala. E se prepara que essa é uma das coisas mais amenas que ela faz durante toda a série. Em seguida, elas encontram o corpo de uma colega, a Brenda, dentro do armário da Velma. Curiosamente, o corpo dela está com a cabeça cortada e sem cérebro, igualzinho de quem escreveu essa série. A Velma é levada até a delegacia como a principal suspeita, já que o corpo foi encontrado no armário dela e ela abertamente odeia todas as garotas populares. Isso começou porque ela e a Daphne costumavam ser melhores amigas. Ah, diz que quem fez essa série foi sei lá quem de The Office. Essa moça aqui, ó, não sei se é verdade. Pois é, então, aí estavam falando nos comentários lá do vídeo. Ai, porque foi a Maiden quem fez a série e ela é uma esquerdista lacradora do Facebook e ela pegou todas as frases de lacração que tem na internet e postou na série dela, que não sei o quê, que é uma série feita pra esquerda e eu fiquei, ai, meu pai amado. Mas depois que a Daphne se tornou popular, as duas pararam de se falar e a Velma se tornou esse Goblin rancoroso. As mães da Daphne, que trabalham como detetives, dizem a Velma que se ela não encontrar o verdadeiro culpado em 24 horas, o xerife da cidade vai querer culpar e prender ela. E isso não seria um problema para a grande resolvedora de mistérios Velma, se ela não estivesse traumatizada com o desaparecimento da sua mãe, o único mistério que ela não foi capaz de resolver. Num dia a mãe dela saiu para comprar um presente de Natal para Velma e nunca mais voltou. Por conta disso ela sofre de alucinações e crises de pânicos toda vez que ela chega perto de um mistério. Sendo que ela sempre tá perto de um mistério de como ela consegue ser tão detestável. Norville, o Salsicha, que ainda não recebeu o apelido de Salsicha, que também é o melhor amigo da Velma, decide ajudá-la a encontrar quem matou a Brenda. E após algumas investigações, a Velma decide ir até a casa do Fred Jones, acreditando ser ele o assassino. O Fred nessa série é retratado como um filhinho de papai mimado, infantilizado, incompetente, burro, cujo único propósito na série é ser alvo de piadas por ele ser um homem branco. E piadas com esse tema são tão recorrentes, tão repetitivas, tão previsíveis que chega a ser muito irritante. As piadas dessa série parecem aquela criança que acabou de descobrir um palavrão e ela não para de repetir aquilo porque ela acha isso hilário. Mas só ela tá achando graça. Enfim, na casa do Fred, a Velma começa a ter mais um episódio de alucinações e ataque de pânico que só param quando o Norville confessa o seu amor por ela e ela começa a gargalhar e zombar disso. Pelo visto, o corpo dela entra em colapso se ela fica mais de 5 minutos sem humilhar os amigos dela. O Fred encontra a Velma e ameaça fazer com ela o mesmo que ele fez com a Brenda. Mas as mães da Daphne aparecem na hora e atiram nas duas pernas dele. Sendo que ele não ia fazer nada, ele só ia pegar um talão de cheque que por algum motivo tá no roupão de banho dele pra pagar pelo silêncio da Velma. Porque na verdade ele não matou a Brenda. O que aconteceu é que a Brenda descobriu que o Fred não tem pelo no corpo nenhum e ele pagou pra ela não contar isso pra ninguém. Mas mesmo assim ele é preso. E logo após prenderem o Fred, a Velma encontra o corpo de uma nova colega, a Krista, dentro da lixeira de sua casa. A Velma se surpreende quando ela descobre que o seu próprio pai vai representar o Fred no julgamento pelo homicídio duplo. Mas o mais surpreendente é que aparentemente nenhum outro advogado quis defender o Fred. Sendo que a família do Fred, a família dos muito Jones, boa mesmo, né? extremamente rica. Eles são donos de uma marca de acessórios masculinos de luxo. E nem tem provas concretas contra o Fred. A Velma fica muito brava com o pai porque ela tem certeza que o Fred... Seria muito melhor se criasse uma série do zero com novos personagens e das etnias que eles querem que ocorra a inclusão. Não ficar rebutando coisa que já existe e mudando o personagem. Pra mim, o maior problema dessa série aí não é nem muito ter mudado, tipo, a etnia do Salsicha e tal, porque
Tá. O problema é pegar temas que são realmente sérios e são temas que devem ser levados a sérios e serem discutidos com seriedade, como representatividade, os privilégios do homem branco e coisas desse tipo. E quando você bota isso numa série escrachada desse jeito e blá blá blá, isso banaliza tudo e faz com que isso pareça mimimi. Tipo, isso aí é mimimi. E não sei o que, olha como que o povo é chato, olha como que o povo é insuportável. Então, para mim, o problema maior, eu acho que é esse. É pegar temas que são relevantes, sim, que são sérios, sim, que tem um peso social, sim, botar isso numa série que vai ter um alcance grande de uma forma em que não traz a visibilidade que aquilo precisava ter. E, na verdade, faz com que aquilo seja uma chacota e deixe tudo ainda mais difícil para as pessoas que, de fato, abordam temas como esses com seriedade. Parece mais uma série de direita debochando. Exatamente. Parece uma série que foi feita pela direita e que está debochando da esquerda, sim. É exatamente o que parece. Tanto que foi um dos incríveis comentários do meu vídeo no YouTube. Eu respondi um cara falando isso, que se essa série parece que foi destinada para um povo, para um público, então esse público claramente é a direita, porque a esquerda que não é. Porque quem gosta de tirar sarro de temas sérios como esse é a direita. Então, realmente, eu sinceramente, eu fico... Vocês já pararam pra pensar que, tipo assim, uma pessoa escreve um roteiro e não é tipo assim, ela escreveu o roteiro, ela virou e faz acontecer. Passa-se por uma gama de pessoas. Será que nenhuma dessas pessoas olhou aquilo e falou, cara, isso aqui é muito ruim? Será que não teve uma pessoa amiga que cutucou o ombro da pessoa e falou assim, cara, isso não é legal não, tá maluca? Porque não é possível, gente. Não é possível. Como que várias pessoas olharam pra essa porcaria e achou que isso ia ser uma boa? Me fala. É o culpado, já que ele é branco e tem o pênis pequeno. Sim, esse é literalmente o argumento que ela usa. Às vezes eu sinto que essa série não gosta muito de homem, mas sabe quem gosta de homem? A Manual. Se você é homem, você sabe que uma das nossas maiores Infelizmente eu não sou homem, então eu vou ter que pular o anúncio. Mas é isso aí, Manual, galera. Metade dos homens esse mistério sem sua autoestima. E ela, muito orgulhosa de ter resolvido esse mistério sem morrer de alucinação, decide que é hora de finalmente resolver o mistério do desaparecimento da sua mãe, que ela também tem certeza que foi sequestrada e não simplesmente abandonou ela, mesmo ela sendo essa pessoa insuportável que ela é. Então ela pede a Daphne que ela roube os arquivos da investigação, já que as mães dela são detetives, mas a Daphne pede $500 pra fazer isso porque elas não são mais muito amigas. Na verdade, elas se odeiam. E ela também diz que a Velma pode trabalhar pra ela em troca desses arquivos. A Daphne revela que ela trafica drogas na escola porque ela precisa de dinheiro para contratar um investigador particular e descobrir quem são os pais biológicos dela e por que eles abandonaram ela. A Velma faz sentido abandonar, mas ela não. A Velma aceita vender droga, mas ela é péssima fazendo isso. Ela espanta toda a clientela sendo rude e criticando as pessoas porque ela acha que ela é melhor que todo mundo. Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Ela tenta vender drogas para um homem que se revela ser o próprio pai dela e ela explica pra ele que ela está precisando do dinheiro para conseguir os arquivos da mãe dela e investigar o desaparecimento dela. Então o pai diz que ele pode dar os $500 pra ela se ela ajudá-lo a defender o Fred no julgamento. Que eu ainda não sei por que ele precisa de ajuda, porque tem 0 provas contra o Fred. No julgamento, a Velma humilha o Fred na frente de todo mundo, fazendo com que ele mostre pra todo mundo que ele é incapaz de cortar um bife sozinho, quem dirá cometer um assassinato. As pessoas começam a rir dele e ele se sente tão humilhado que ele fica furioso e diz que ele seria capaz de matar as garotas sim. Então o juiz declara ele culpado. Humilhar o réu que você tá tentando defender sem avisar ele que você vai fazer isso é realmente uma ótima estratégia, Velma. Na verdade, acho que ela só fez isso porque ela tem uma necessidade crônica de humilhar as pessoas. A Daphne vai até a casa da Velma entregar os arquivos do desaparecimento da mãe dela de cortesia e a Velma descobre que o último lugar em que o celular da mãe dela esteve
foi na casa do Fred. Ela começa a alucinar novamente, só que dessa vez a Daphne dá um beijo nela. O que não faz sentido nenhum. Um dos sintomas do ataque de pânico é exatamente a falta de ar. Se você acha que você deveria beijar alguém tendo uma crise de ansiedade... Gente, fica aqui a lição. Tem alguém do seu lado tendo uma crise de ansiedade? Não importa. Não importa o grau de relacionamento de vocês. Não interessa. Vira e tasca um beijão na benção dela. Médicos, refutei todos agora. Você só tem que virar e e pronto. A crise do pânico vai embora que nem um passarinho. Quem diria? Pergunte-se o seguinte: você daria um beijo grego em alguém com diarreia? Mas aqui isso inexplicavelmente funciona. E as alucinações da Velma param. A Velma vai até a prisão perguntar pro Fred o que ele sabe sobre o desaparecimento da mãe dela, mas ela começa a alucinar fortemente lá também e ela é expulsa e banida da prisão, que é o melhor lugar pra se ser banido. Você nunca mais vai poder ser preso. Na escola, a diretora obriga todas as garotas a fazerem aulas de autodefesa, que por algum motivo se transforma num campeonato para determinar quem é a garota menos vulnerável. Oi, por que os meninos não têm aula de como não matar as mulheres também? O engraçado disso é que, spoiler, o serial killer é uma mulher. E nesse campeonato, a Velma e a Daphne chegam até a final. Antes do embate começar, a Velma tenta humilhar a Daphne. Ah, mentira que ela tentou humilhar mais uma pessoa. Lendo o diário dela e revelando que a Daphne, apesar de aparentar ser uma pessoa forte, ela constantemente se consulta com um terapeuta da escola, que é o pai do Norville. Mas isso não funciona porque ninguém acha isso humilhante. Pelo contrário, todo mundo acha isso bastante escroto da parte da Velma. E a Daphne finalmente desce o cacete nela, vencendo o campeonato e fazendo o que todos da escola e da audiência gostariam de ter feito. A Velma se desculpa com a Daphne por ter tentado humilhar ela na frente de toda a escola e as duas concordam em voltar a serem amigas. É Lucifer fazendo as pazes com Darth Vader. Enquanto a cidade comemora 2 semanas sem nenhum assassinato, mais um corpo é encontrado, o da Lola, que também está desmiolado. E o Fred é inocentado porque o assassinato aconteceu enquanto ele estava preso. Mas isso não significa necessariamente que ele é inocente. O terceiro assassinato pode ter sido cometido por uma outra pessoa. É tipo soltar alguém que foi acusado de ter roubado um banco só porque um outro banco foi roubado. Enfim, o xerife diz que o que as 3 vítimas tinham em comum era o fato de que elas eram bonitas. Na verdade, ele chama elas de gostosas, mas acho que isso é um pouco inapropriado. Assim, o prefeito anuncia que eles irão eleger as 5 garotas mais bonitas da cidade e dar um guarda-costas pessoal para cada uma delas. E de alguma forma a Velma fica responsável por criar tal lista. E ela odeia a tarefa porque ela não quer julgar as pessoas pelos padrões de beleza impostos por homens brancos. Justo ela, a pessoa que mais gosta de julgar os outros. Então ela pede pro Fred fazer a lista. E depois ela dá um livro sobre feminismo para ele ler e parar de objetificar as garotas. Apesar de ter sido ela quem acabou de pedir para ele objetificar as garotas. E após entregar a lista para o prefeito da cidade, ele diz que seria melhor, ao invés de gastar com guarda-costas, a Velma simplesmente ensinar essas garotas a não serem bonitas. E ela fica toda empolgada com a ideia de libertar essas pobres garotas dos padrões de beleza impostos por homens brancos. Ela quer que as garotas descubram a maravilha de serem elas mesmas sem se preocuparem com o que os outros acham bonito, fazendo com que elas esqueçam tudo que elas sabem sobre higiene básica. E fazendo elas se vestirem do jeito que a Velma acha bonito. Quando a Velma vai apresentar a transformação que ela fez nas garotas para o prefeito, ela se surpreende com a revelação que elas reverteram a transformação delas. E elas ainda dão um fecho na Velma dizendo que a definição de feminilidade dela é muito restritiva. Após ler o livro sobre feminismo, o Fred começa a se atrair por mães, aparentemente. A perua falou, tá afim? E pela Velma, porque agora ele valoriza muito mais a beleza interior. Que é bastante curioso porque a Velma não tem nenhuma. Não tem nenhuma. O interior dessa menina é um esgoto a céu aberto, até de longe dá pra sentir que tem alguma coisa podre. Enfim, o Norville se apaixona e começa a namorar uma outra garota, a Gigi. E a Velma não gosta nada disso, porque agora ele tem menos tempo pra ajudá-la na investigação da mãe dela. Depois de zombar dos sentimentos que ele tinha por ela, agora ela acha ruim que ele seguiu em frente. Essa amizade tá mais tóxica do que a relação que eu tenho com jogos online com personagens gostosos e mecânicas de gacha. O Fred diz para a Velma que ele descobriu que a casa dele
Rimou demais. Dona Gigi, já ouviu essa música, Renan? Oi, Renan, tudo bom com você? Como é que foi seu dia? Como é que foi o carnaval? Pertencia uma neurologista chamada doutora Edna Perdue, que morreu num hospício após conduzir experimentos eticamente questionáveis, tipo operar fimose num enroladinho de salsicha. A Velma vai até a biblioteca procurar por arquivos da doutora Edna Perdue, mas eles não encontram nada na caixa onde deveriam estar os arquivos, porque eles foram levados pela mãe da Velma. E mais um episódio fortíssimo de alucinações se manifesta na Velma, e dessa vez sem um Norville por perto pra fazê-la rir, ela quase morre. Foi por muito pouco. Então, ela decide simplesmente separar o Norville da Gigi. É o que um verdadeiro amigo faria. Ele separaria o seu amigo da namorada nova dele que faz ele feliz, só porque você precisa da ajuda dele. A Velma dá uma festa do pijama na casa dela, exclusiva para os membros da banda da escola, da qual ela e o Norville fazem parte. Mas a Gigi aparece na festa porque ela se inscreveu pra banda da escola, e ela implora pra Gigi pra ter o Norville de volta. Oi, posso ajudar? Vamos falar sério? O Norville era meu muito antes de ser seu. Então eu só vou falar uma vez. E no meio da discussão, a Gigi sem querer revela que o Norville é neto da doutora Edna Perdue. E a Velma fica furiosa por ele não ter contado isso. As coisas começam a ficar complicadas na festa do pijama, porque o Fred derrubou as pizzas e tá todo mundo começando a enlouquecer de fome. E como o prefeito instaurou um toque de recolher às 9 da noite, tá todo mundo preso dentro de casa. E os únicos permitidos na rua são os policiais, que estão prendendo qualquer um que estiver fora de casa, o que é bastante excludente com moradores de rua. A Velma então pede para a Daphne conseguir a chave do carro da mãe dela, após ignorar completamente o que a Daphne tá querendo contar pra Velma. E a Velma manipula o Norville para convencê-lo a dirigir a viatura. O que a Daphne queria contar pra Velma é que ela encontrou a família biológica dela. Eles são ladrões que vivem nas minas de cristais abandonadas da cidade. Isso explica por que a Daphne gosta tanto da Velma. As cavernas são o habitat natural dos Goblins. A turma vai até uma lanchonete roubar comida pra festa. Eles quase são pegos pela polícia, mas a Velma se oferece de isca pra distrair o xerife, enquanto os outros escapam. É literalmente a única vez nessa série toda que a Velma não é uma egocêntrica pau no cu. Ela passa a noite na delegacia junto com os pais do Norville, que foram presos por estarem praticando atos libidinosos com fantasias estranhas. E em troca de não contar isso pra ninguém, a mãe do Norville promete pra Velma que ela vai dizer tudo que ela sabe sobre a doutora Edna Perdue. A Edna tinha descoberto uma forma de manter o cérebro vivo fora do corpo, e isso interessou o general Harry Mitton, que pensou em trocar o cérebro de um soldado pelo cérebro de um hippie, para ele espionar o movimento hippie dos anos 70. Oxi. Como se precisasse disso tudo para espionar pessoas que estavam fumando maconha como se fosse vape de morango. E olha que engraçado, eles deram o nome desse projeto de Projeto Scooby. Deus perdoe essas pessoas se eles inventarem de colocar o Scooby-Doo nesse concorrente de 365 dias como pior criação do ser humano. Mas a doutora nunca teve êxito nesse experimento e com o passar dos anos ela foi enlouquecendo, até fechar completamente o seu laboratório e esconder todos os seus diários para que ninguém pudesse recriar o experimento. O que é uma pena porque eu adoraria trocar o cérebro do criador dessa série pelo cérebro de um orangotango. Tenho certeza que ele faria um trabalho melhor. A Velma acredita realmente que os essa série é muito ruim, estejam ligados a esse experimento, visto que os cérebros das vítimas foram removidos. Mas ela não consegue investigar mais a fundo porque as alucinações dela ficaram muito mais fortes agora que ela está mais perto da verdade. E ela percebe que as alucinações começaram porque o pai dela não acredita que a mãe dela desapareceu, mas sim que ela os abandonou. Então a Velma tenta convencê-lo do contrário para que as alucinações dela sumam. Ela almoça com o pai no strip club e pede para que ele, por favor, acredite nela. Mas ao perceber que ele não está muito interessado nisso, ela fica muito brava com ele. E por não querer mais a aprovação do pai, as alucinações dela param e ela consegue olhar os arquivos da doutora Edna Perdue, onde ela descobre que sua mãe sabia que havia um laboratório dela escondido debaixo da casa dos Jones, e quando ela foi pra lá investigar, ela desapareceu. A Velma vai até o laboratório na casa do Fred, onde ela é encontrada por seu pai, que mesmo não acreditando nela, decidiu acompanhá-la. Mas ele passa a acreditar quando ele encontra no chão do laboratório um bilhete com a caligrafia da mãe da Velma. Então eles se perguntam se as alucinações eram causadas pela falta de aprovação do pai, por que elas pararam quando o Norville fazia ela rir ou a Daphne beijou ela? E a explicação pra isso é a pior possível. A Velma tem medo de não ser amada. Então quando o Norville disse que gostava dela, quando a Daphne beijou ela, quando o pai dela acreditou nela, ela se sentiu amada.
Ah. Puta que me pariu. Podia ter pensado só mais um pouquinho, assim, só um pouquinhozinho só. Gente, é isso. É o poder do amor. Talvez seria mais fácil as pessoas demonstrarem que gostam dela se ela não fosse a pessoa mais detestável do mundo. Enquanto isso, a Daphne é feita de refém pelos seus próprios pais biológicos que querem escapar com os cristais da cidade. Mas as mães da Daphne aparecem para salvá-la. Elas prendem os ladrões e a única pessoa que consegue escapar é a Carol, que é a mãe da Daphne, que se depara com um serial killer após encontrar o relógio de bolso dele no chão. A polícia retira o toque de recolher porque a mãe do Norville conta para a imprensa que o assassino é o fantasma da doutora Edna Perdue. E para comemorar o fim do toque de recolher, a cidade prepara uma grande festa, o Festival da Neblina. O que não parece uma boa ideia, já que a cidade acredita que o assassino é um fantasma. Um lugar cheio de neblina parece um lugar ideal para o fantasma cometer assassinato. Todo mundo fica muito empolgado com a festa, menos a Velma, que tá brava porque tá todo mundo comemorando enquanto tem um serial killer à solta. E ela fica em casa porque as mulheres nessa festa só podem entrar acompanhadas. Isso é bastante machista, mas eu começo a desconfiar que essa regra foi criada só pra barrar a Velma da festa. Porque eu acho que ela é a única pessoa da cidade que é chata o suficiente pra não conseguir nenhum acompanhante. Daí a Velma, ao colocar o bilhete que sua mãe deixou perto de uma fonte de luz, nota o surgimento de um número de telefone. E quando ela liga, alguém atende, mas não diz nada. E ela percebe pelo barulho de fundo que essa pessoa tá no Festival da Neblina. Acreditando ser esse o telefone do serial killer, a Velma se disfarça de homem pra conseguir entrar no festival sem nenhum acompanhante. Mas tem alguma coisa engraçada aqui. Não engraçada, haha. É mais pensado e calculado, como comédia feminina mesmo. Eu amo como essa série elogia a própria comédia dela, quando a comédia dela é 90% estereotipar gente branca. E uma inteligência artificial conseguiria fazer um trabalho melhor que eles. Amor, será que dá pra pedir pro chat GPT falar coisas racistas, tipo piadas racistas? É um chat inteligência artificial. Será que se eu pedir pra ele escrever piada racista, ele vai escrever? Acho que sim. Será que ele faz coisas antiéticas? Eu espero que sim. Se eu sou homem, todo mundo acha que as minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Só caçar! A gente tá impressionada. A Velma pensa que as pessoas odeiam ela porque ela é porca, sem modos e porque ela fala o que pensa. Quando, na verdade, as pessoas odeiam ela porque ela é escrota com todo mundo. Principalmente com os amigos dela. Mas a série, por algum motivo, tenta convencer a gente de que se a Velma fosse um garoto, todo mundo iria adorar ela. Isso não é verdade. Ela é insuportável em qualquer gênero, etnia ou idioma. Mas, enfim, percebendo que as pessoas levam ela muito mais a sério quando pensam que ela é um cara, ela sobe ao palco pra dizer a todos que fantasmas não existem e que o serial killer ainda está à solta. E como é um homem falando, agora todo mundo acredita. Isso não faz muito sentido dentro da série, porque a própria série mostra diversas vezes as pessoas acreditando no que a Velma diz. O Fred mesmo só foi preso por conta da Velma e não tinha prova nenhuma contra ele. A Daphne fica afim da Velma vestido de garoto sem saber a sua verdadeira identidade. E quando ela descobre, ela fica arrasada porque a Velma não contou a verdade. Queria te contar que eu era o Manny, mas como homem tem tão poucas consequências para as minhas ações que eu pensei que eu ia ser idiota de nem tentar arriscar, sabe? Não é surpresa pra ninguém que a Velma é o tipo de pessoa que, se soubesse que não haveria consequências para suas ações, ela cometeria o pior tipo de atrocidade possível. E não tem nem vergonha de admitir isso. O serial killer começa a perseguir a Daphne e a Velma, mas por conta da neblina, elas conseguem despistá-lo. E a Velma consegue pegar o celular dele. Já o Fred não tem, elas conseguem despistá-lo. E a Velma 100% foda-se, aleatório. consegue pegar o celular dele. Já o Fred não tem a mesma sorte. Ele é sequestrado pelo serial killer e fica preso num cativeiro junto com os 3 cérebros falantes das garotas que foram assassinadas. A Velma e a Daphne conseguem desbloquear o celular do serial killer, mas a única pista que elas encontram é uma foto que ele tirou acidentalmente da floresta. Então no dia seguinte a Velma se veste de Chaves pra ir até tal floresta, porque realmente ninguém tem paciência com ela. Ela chama a Daphne pra ir junto, mas ela está ocupada tirando fotos com a sua outra amiga Olive. Então, numa crise de ciúmes, a Velma finge que tá tendo mais uma alucinação pra Daphne ficar com dó dela e ir junto com ela. Quando a turma chega na floresta, eles acabam ficando atolados numa ravina. E enquanto atolados, a Daphne confessa que ela gosta do comportamento possessivo, controlador e manipulador da Velma, porque a Daphne tem problemas de abandono. Então ela gosta de se sentir desejada.
pela Velma, uma mini psicopata de 1,50 m. A rocha que os mantinha presos desaba e eles caem no que parece ser uma extensão das minas de cristal. A Daphne e a Velma continuam procurando pelo paradeiro da mãe da Velma e elas discutem sobre quão problemática é a amizade delas. Então, a Velma diz que talvez é melhor elas não serem mais amigas, e sim namoradas! Namoradas! Do cu. Namoradas. Namoradas. O relacionamento delas seria tão tóxico que elas fariam a Tessa e o Durinho do After parecerem a Nilce e o Leon. Elas escutam a voz do Fred e encontram um cativeiro, mas a caverna começa a desabar. E quando a Velma tá prestes a cair num buraco, surge a mãe dela e salva a vida dela e acaba com o nosso dia. Elas conseguem escapar navando o mistério, mas infelizmente a mãe da Velma não se lembra da identidade do serial killer que sequestrou ela. E o pai do Norville diz que ela está com um bloqueio de memória A mulher tá desaparecida há não sei quanto tempo. Ela está vivendo do quê? Comendo o quê? E por que o cabelo dela não cresceu nada? Questionamento. Devido ao trauma de ter sido sequestrada. E se ela se manter feliz, em 72 horas as memórias dela devem voltar. Caso contrário, as memórias vão se perder para sempre. O que não faz sentido nenhum. E realmente ele inventou tudo isso. Mas eles não sabem disso. Então eles fingem que o pai da Velma não está com outra mulher com a qual ele acabou de ter uma filha. A Velma vai até o Norville, que está numa competição de esgrima, faz ele perder e pede ajuda dele pra enganar a mãe mais dela. 72 eles ainda horas. têm que mentir, falando que a filhinha recém-nascida do pai da Velma, na verdade é a filha do Norville com a Velma. Então, enquanto a Velma cuida do bebê, ela encontra no escritório do pai do Norville uma máscara de solda, igualzinha àquela que o serial killer usa. Ela denuncia o pai dele, fazendo com que toda a força policial invada a casa dele durante o jantar. Até um tanque aparece por lá. Mas segundo a própria série, homens brancos não podem fazer qualquer coisa sem nenhuma consequência? Que porra é essa então? Não foram eles mesmos que insinuaram que ninguém leva a sério o que a Velma diz só porque ela é uma garota? Se a série quer passar uma mensagem, o mínimo que ela tem que fazer é manter o posicionamento dela. Eu sinceramente eu não sei como eu aguentei assistir 10 episódios disso. Mas o pai do Norville tem aquela máscara porque é aniversário do Norville e ele pediu para que o pai forjasse uma espada pra ele. O Norville fica furioso com a Velma por ter feito ele cuidar do bebê, falsificar um boletim pra ela, comprometer a ética jornalística dela ao publicar uma notícia falsa sobre a Velma, dizendo que ela é uma heroína, denunciar o pai dele sem nenhuma grande evidência e ainda esqueceu o aniversário dele. A mãe da Velma acaba descobrindo todas as mentiras que ela contou só pra manter ela feliz e mesmo assim ela se lembra da identidade do serial killer, que é ela mesma. Ela é presa e confessa que matou as garotas porque ela queria colocar o cérebro de uma garota popular no lugar do cérebro da Velma. Na verdade, acho que qualquer cérebro serviria, viu? Qualquer coisa é melhor que o cérebro da Velma. Mas a Velma não acredita nisso porque não faz sentido ela ter fingido uma amnésia só pra depois confessar assim. A Velma quer conversar sós com a mãe dela, mas as policiais dizem que a única forma dela conseguir isso é se ela for presa. Porque o xerife não quer que as duas cheguem perto de jeito nenhum. A Velma consegue ser presa com muita facilidade. Tudo que ela faz é pedir para que o Fred diga à polícia que a Velma fez algo que o incomodou. E como ele é um homem branco opressor, a polícia prende ela sem nenhum questionamento. Mas se a palavra do Fred vale mais do que a da Velma, como que ele foi preso quando era literalmente a palavra dele contra a palavra dela? Por que agora a palavra dele vale mais? A moça não que tem fez essa série é muito confusa. Essa série. A Velma consegue se reunir com a sua mãe e percebe que ela foi hipnotizada para assumir culpa pelos crimes. Mas logo em seguida sua mãe é levada para o corredor da morte. A Daphne chega na prisão para contar pra Velma que a mãe biológica dela quase foi pega pelo serial killer e ela conseguiu roubar o relógio de pulso dele. E há um nome gravado no relógio, Harry Mitting, que é aquele general que criou o Projeto Scooby junto com a doutora Edna Perdue. E a Velma resgata uma memória perdida de que ela também foi hipnotizada no mínimo. para que ela se culpasse pelo desaparecimento da mãe dela. E foi aí que as alucinações começaram. Os óculos que a Velma usa foram deixados para trás pela sua mãe na noite em que ela desapareceu. E só agora ela foi notar que os óculos são da marca de acessórios da família do Fred. E ela notou também que o relógio de pulso do assassino
assassino também é da marca da família do Fred. A Velma então retorna ao laboratório da doutora Edna Perdue, onde ela encontra a Daphne e o Fred amarrados em macas. Ela enfrenta o serial killer espirrando perfume nele, que atrai os morcegos e ataca o assassino. Com o assassino amarrado, a Velma retira sua máscara, revelando que ele na verdade era a mãe do Fred, a Victoria Jones, que também é filha do general Harry Mitchell. Ela estava tentando trocar o cérebro do Fred pelo cérebro de alguém mais competente que ele, já que ele vai herdar a empresa e ele não consegue fazer nada sozinho. Para isso, ela hipnotizou a mãe da Velma e fez ela reconstruir o laboratório, e usou a inteligência dela para descobrir como recriar o experimento da doutora Perdue. O pai do Fred, hipnotizado, captura a Velma e liberta a Victoria, que agora quer Tá, e como que hipnotiza os outros? Falou em algum momento? colocar o cérebro da Velma no corpo do Fred. Tô entendendo A Velma nada. disse que isso não faz muito sentido, porque assim que ela trocar de cérebro, ela vai até a polícia e contar o que aconteceu. Mas a Victoria faz um apelo interessante. A Velma tem um grande cérebro intelectual superior, e nada seria melhor pra ela do que viver no corpo de um homem branco opressor que pode fazer o que ele quiser sem sofrer nenhuma consequência. Apesar de que o Fred foi até preso já, se esqueceu disso, sério. Mas realmente a única forma da Velma se tornar mais irritante e menos digna de empatia é se ela fosse rica. Como é que é? Vantagens? Você acha que a gente gosta de ser presidente dos Estados Unidos 97% das vezes? Esse trabalho é um saco. E é claro que a essa altura do campeonato, no último episódio, mais de 4 horas de série, eles ainda insistem em fazer piada com branco. Parece que esse é o único recurso humorístico que eles têm. Eles fazem mais piada com branco do que o Adam Sandler faz piada com peido. O Fred consegue se livrar das amarras, pega a arma da Victoria, cerca sua mãe, mas ela consegue convencer ele a entregar a arma pra ela, porque ele é um garotinho branco e burro que não consegue fazer nada direito, e pessoas brancas não conseguem fazer nada direito. Que engraçado, ha. E quando a Victoria está prestes a matar todo mundo, a Daphne e a Velma dizem "eu te amo" uma pra outra, e o Norville aparece pra salvar o dia. Com a sua espada, ele ricocheteia o tiro da arma da Victoria, que atinge uma estalactite que cai na cabeça da Victoria, matando ela na hora. E a Velma faz uma dancinha de comemoração em frente ao corpo da mãe do Fred, na frente dele também. E assim termina a Velma. Uma delícia de série, que maravilhosa. Só sugou toda a minha sanidade mental. Essa série tirou uns 5 anos da minha expectativa de vida. E eu diria que o único ponto positivo dessa série é que ela o Scooby acaba. não aparece. Ah, porque tá. com certeza eles iam achar uma forma de estragar ele também. Enfim, é isso. Eu não quero dizer mais nada sobre essa série. Se isso tiver uma segunda temporada, eu me recuso a assistir, por mais que seja o meu trabalho. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Deixe um gostei se você gostou. Se inscreva se você gostou, que eu perdi toda a minha sanidade mental. E deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Velma é um dos personagens Ai, mais caceta, queridos que da Gangue susto. do Mistério. Gente. Sério. Eu não sei, vou recomendar pra todos os meus inimigos. Cara, o que a moça que fez essa série queria com ela? Qual que era o público que ela queria atingir? O que ela queria dizer? Porque, cara, tudo que a série se propõe, ela falha e fica completamente irritante. Tipo assim, é chato. E nada tem nexo, nada tem sentido. É